Paz do Senhor, queridos. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Pela manhã nós tivemos um momento bem especial aqui. Um momento daqueles que a gente vem e a gente sai mais motivado, mais prontos para encarar a vida de uma forma diferente. Tivemos um workshop pela manhã, nosso irmão Gilson, e eu recomendo. E a gente ouviu, muitas coisas a respeito de enfrentarmos de maneira direta, mas com coragem, com fé, os nossos problemas, os problemas que a vida nos coloca e as barreiras que surgem sobre nós, e maneiras de lidar com todas essas situações, maneiras de sermos diferentes e de vencermos de forma mais objetiva naquilo que nós queremos, traçarmos metas. Aqueles domingos que acontecem e que poderiam acontecer todo domingo, né? Acho que se todo domingo tivéssemos domingo como hoje de manhã, nós enfrentaríamos a vida de uma forma mais cheia de gás. Infelizmente, nós não temos essa possibilidade de todos os domingos recebermos um treinamento sobre como nós devemos encarar e como nós somos e o que nós devemos mudar. Mas diferente de um workshop, diferente da forma que nós lidamos com as coisas deste mundo, diferente do ânimo que recebemos e que logo se vai com o tempo, existe uma palavra de Deus a nosso respeito e para nossas vidas, que é permanente e que não acaba aqui nesse tempo, que é eterna. Uma promessa que diz que aqui, e da forma que nós vivermos aqui, nós experimentaremos os resultados dessa vida aqui, eternamente. Isso é maravilhoso. O pastor fez a oração no início, ele disse no final da oração que o Senhor reavive aquele que está cansado, que o Senhor renove o abatido. Que o Senhor tem esse poder, e nós pedimos isso a Ele, porque Ele tem esse poder de fazer isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, um livro pouco lido, bastante conhecido, muito usado quando nós queremos desafiar alguém, saber se alguém conhece realmente a Bíblia. Nós pedimos para abrir em Abacuque. Se você voltar algumas páginas de Mateus, você vai achar Abacuque. Que o Senhor nessa noite nos traga uma palavra de renovo e que o Senhor reavive nosso coração. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por vários momentos da história do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, do povo separado por Deus, este povo se envolveu com as coisas materiais e afastou-se do Senhor. Por vários momentos, por várias épocas da história. O povo que se chama povo de Deus, povo escolhido de Deus, envolveu-se com as coisas deste mundo e separou-se e afastou-se do Senhor. Esse estado de abandono das coisas de Deus e de valorização das práticas mundanas sempre foi presente na história do povo de Deus.
sempre esteve presente na vida da igreja, infelizmente. E infelizmente também chegou aos nossos dias. Chegou aos dias de hoje. Essa prática de se afastar do Senhor, de dar preferência às coisas do mundo, de abraçar com mais afinco aquilo que é visível, aquilo que eu toco, aquilo que é para agora, para hoje. Infelizmente, esse sentimento chegou aos nossos dias, esse estado negativo chegou aos nossos dias. Mas é bom lembrarmos que para cada época da história e para cada momento desse em que o povo se afastou do Senhor e que o povo preferiu as coisas do mundo, o Senhor sempre levantou homens, profetas, pregadores, homens dispostos a enfrentar esse estado negativo e a proclamarem o Evangelho do Senhor libertador. Amém? Em toda a história, o Senhor levantou homens que se levantaram e que pregaram e que lutaram contra as forças negativas que sempre aprisionou o povo de Deus. Abacuque não é diferente, ele é um desses homens. O profeta Abacuque é lembrado por trazer uma mensagem de avivamento em uma época caótica, em uma época onde o povo se encontrava afastado de Deus, onde o povo de Israel, onde Judá havia se declinado moralmente, onde o povo de Israel havia se afastado, onde existia uma morte espiritual. Abacuque foi um homem levantado por Deus nessa época a trazer uma mensagem de avivamento para os seus dias. E a mensagem de Abacuque foi tão profunda e tocou tanto que ela chegou até a igreja do terceiro milênio. Uma palavra que sustenta, que motiva a nossa fé, que nos faz olhar para frente, olhar para o futuro com esperança e sabermos que não vamos ser contaminados ou infectados com a mornidão que sempre assolou a igreja do Senhor, o povo do Senhor. Abacuque não é muito conhecido, mas as suas palavras e a sua mensagem é mais conhecida do que ele. Por ser uma palavra para os dias de hoje, por ser uma palavra de Deus transformadora, por ser uma palavra de Deus ao seu povo em épocas diferentes, mas que sempre enfrentou os mesmos medos, os mesmos muros que se levantaram. Uma palavra que chega aos nossos dias, uma palavra que chega a nós, porque infelizmente vivemos em tempos, como disse João no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15, quando ele escreve, o anjo escreve à igreja de Laodiceia, dizendo: eu conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Esse era o quadro que se apresentava na época de Abacuque. Esse é o quadro que se apresenta em Apocalipse, falando daquilo que aconteceria nos últimos dias. E por que não dizer hoje? E por que não dizer agora? E por que não dizer que esse estado que Abacuque enfrentou é o mesmo que enfrentamos hoje? Por que não dizer? Abacuque viveu em uma das piores épocas conturbadas de Israel. Era um homem de oração, era um homem de profunda comunhão com o Senhor. O profeta teve o privilégio de enxergar a impureza e a imundícia do seu povo e de orar ao Senhor no capítulo 1, pedindo ao Senhor: olha, Senhor, existe iniquidade, existe destruição, existe um povo injusto, existe uma lei frouxa, existem pessoas que não servem ao teu nome. O Senhor não está vendo essa situação? O Senhor não vai tomar uma providência em relação ao povo e como eles estão vivendo? Essa foi a oração de Abacuque no capítulo 1. Cansado de ver o povo se afastando do Senhor e andando por outros caminhos, o profeta cobra de Deus e diz: o Senhor não está vendo essa situação? O Senhor não vai tomar nenhuma providência em relação a tudo isso? O Senhor responde ao profeta e
em vez de trazer paz ao coração do profeta, e em vez de trazer um refrigério ao coração do profeta, o Senhor diz ao profeta: eu estou vendo tudo que está acontecendo, e o que eu posso dizer para você é que eu vou corrigir Judá. Eu vou corrigir Judá. Eu vou pegar o meu povo e vou aplicar uma correção neste povo que se afastou de mim, neste povo que está em declínio moral. Eu vou usar a nação babilônica para corrigir Judá. Queridos, a época em que Abacuque viveu, a Babilônia era um dos impérios que nós podemos dizer que era um dos maiores na época. Os babilônicos, eles eram conhecidos pela forma brutal que eles tomavam as cidades. Eles entravam nas cidades, saqueavam, matavam, estrupavam as mulheres. Praticavam todo tipo de brutalidade. Eles já haviam ameaçado várias vezes a nação de Israel. E o Senhor, respondendo ao profeta, se o Senhor não tomaria uma providência em relação ao povo de Judá e à iniquidade, o Senhor disse para Abacuque: eu vou tomar uma atitude. Eu vou usar os babilônicos para corrigir Judá. E o profeta então começa a viver um dilema no seu coração, porque eu peço uma resposta do Senhor, eu peço um momento de refrigério no meio da tribulação, no meio daquilo que o Senhor precisa fazer, e o Senhor me responde que vai usar uma nação mais ímpia do que a minha para corrigir a minha nação. O Senhor simplesmente olha para mim e diz: eu vou usar aqueles que são piores do que vocês para corrigir vocês. No capítulo 1 nós vemos esse diálogo do profeta com Deus. O profeta escreve o seu livro para que o seu testemunho, para que a sua profecia permanecesse com o povo, porque ele sabia que o Senhor cumpriria as suas promessas. O Senhor sabia que se ele disse que corrigiria o seu povo, ele iria corrigir. E o profeta então registra todas essas palavras em um livro para que o povo não esquecesse daquilo que o Senhor havia dito. E aí nós lemos o livro de Abacuque com apenas 3 capítulos, um livro pequeno, um livro conhecido como um livro dos profetas menores. E só a título de esclarecimento, os profetas menores não eram porque eles eram de baixa estatura. Os profetas menores não eram porque eles eram menos importantes do que os outros profetas, como o profeta Isaías. Os profetas menores são classificados profetas menores por causa do material que escreveram. Um livro de apenas 3 livros, diferente de Isaías, de Jeremias. Por isso, classificou-se como um profeta menor. Mas a importância de Abacuque para a vida da igreja, a importância de Abacuque como profeta e como homem de Deus levantado no meio de uma geração ímpia, chega até os nossos dias. A mensagem de Abacuque chega aos nossos dias, e ela chega com força, e ela chega como se tivesse sido escrita para os nossos dias, para o nosso tempo. Para os irmãos entenderem esse contexto que vivia Abacuque, Israel passava alguns problemas de ordem externa. Era uma nação pequena. Por ser uma nação pequena, ela era insegura de ser invadida por inimigos. Era uma nação que vivia sobre o medo de serem atacados, de serem levados cativos. Era uma nação que enfrentava esse tipo de problema. Israel enfrentava problemas internos, porque existia na nação um declínio moral do povo, onde a violência imperava, onde a opressão e a injustiça imperavam. No capítulo 1 ao 4 do capítulo 1, vocês vão ver essas palavras, e o profeta ele discorre sobre o povo ao Senhor. E o profeta passou então a sofrer duplamente, por enxergar tudo isso, por ver toda essa iniquidade, e agora por ter uma resposta de Deus, que não era que talvez ele esperasse.
Esse é o dilema agora de Abacuque. Eu acho interessante o Abacuque. O Abacuque, ele não é um profeta que a Bíblia fala muito dele. Não se sabe muito sobre a vida de Abacuque. O que se sabe sobre Abacuque é o que a gente deduz desse livro de apenas 3 capítulos. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Abacuque era alguém que servia no templo como um instrumentista ou como um cantor. Porque segundo o versículo 19 do capítulo 3, ele termina fazendo menção a um cântico. E geralmente quem fazia menção a um cântico ou a um músico era alguém que trabalhava nessa área na igreja. Os estudiosos afirmam que Abacuque com certeza deveria trabalhar no templo na área da música. Era um levita, alguém que estava envolvido no templo. Alguém que aos olhos do povo não era um sacerdote, não era um sumo sacerdote, não era alguém que pudesse olhar e dizer, essa é uma autoridade. Mas alguém que o Senhor olhou e disse, esse eu vou levantar, esse eu vou erguer, e é através dele que eu vou trazer uma mensagem ao povo. É através dele que eu vou marcar gerações, através daquilo que eu vou fazer, tanto na vida dele, como na vida do meu povo. Esse era Abacuque. Não diferente de Abacuque, querido, nós vivemos em uma época de caos. De manhã estivemos falando sobre isso. As mídias falam sobre a crise. Se é verdade ou não, ela está sendo falado sobre ela. Isso tem amedrontado o povo, isso tem deixado o povo preocupado. Não só a crise política, não só a crise financeira, mas enfrentamos uma crise espiritual, como eu disse. O Evangelho tem enfrentado uma crise por causa de homens, de falsos profetas, de pessoas que têm se levantado e usado a palavra do Senhor em benefício próprio. A igreja vive um momento onde palhaços têm subido para cima dos púlpitos para entreter o povo. Como diz Spurgeon, haverá um dia em que os pastores serão palhaços entretendo bodes. Spurgeon disse isso. Chegará um dia que a igreja, pastores terão que ser palhaços para entreter bodes. E nós temos chegado em um tempo como esse. Temos chegado num tempo como esse. Onde nós temos artistas subindo ao altar. Onde nós temos estrelas subindo ao altar. Onde nós temos homens que não são escolhidos por Deus, mas escolhidos por um povo, para serem seus representantes e falarem em nome de Deus. Vivemos num tempo não muito diferente da época de Abacuque. Vivemos em um tempo onde a violência impera. Onde muitos justos são ainda opressos pelos injustos. Onde existe uma desigualdade social. Onde ainda vivemos debaixo daquele que o mais forte é que comanda. Quem tem mais dinheiro é quem manda. Vivemos um tempo como esse. Não muito diferente da época de Abacuque. Um tempo onde nós, como Abacuque, nos oramos e dizemos, Senhor, será que o Senhor não vê tanta injustiça? Será que o Senhor não vê tantas crianças morrendo por falta de atendimento médico nos hospitais? Será que o Senhor não vê pessoas vivendo na rua porque não tem um teto para se abrigarem? Será que o Senhor não tem visto esses artistas tomando os púlpitos e subindo e pregando para o povo e mentindo para o povo? Será que o Senhor não está vendo tudo isso? Talvez temos homens que se levantam hoje e façam essa oração. Talvez muitos de nós temos feito essa oração. A grande pergunta é se nós estamos prontos para ouvir a resposta do Senhor sobre tudo isso. Porque haverá a justiça de Deus. A justiça de Deus é algo que jamais passa desapercebida. Jamais, querido. Jamais. E o que nós aprendemos até aqui com Abacuque é que a justiça de Deus é servida em todos os sentidos.
Mesmo que, às vezes, os meios usados por Deus para produzir essa justiça sejam estranhos e difíceis para nós entendermos. O profeta fez uma oração. E a resposta de Deus para o profeta não desceu suave. O Senhor disse: eu estou vendo essa situação e eu vou interferir. Mas a minha forma, no meu jeito, na minha forma de lidar. Talvez você é alguém que tem colocado e tem feito orações para a conversão do seu marido. E talvez você tenha dito na tua oração: Senhor, você não vê esse homem não? Você não vê a iniquidade desse homem? Você não transforma esse homem? Você não vê a blasfêmia desse homem? Você não vê que esse homem não leva em consideração a tua existência? E talvez o Senhor olhe para você e diga: eu estou vendo. E eu vou interferir. Mas do meu jeito, da minha forma, do meu jeito, no meu tempo. No meu tempo. E o tempo e a forma que Deus avisou Abacuque que interferia no seu povo não foi agradável. Não foi agradável de se ouvir. E a pergunta que eu faço para você é se muitas vezes Deus não tem respondido a tua oração ou a tua súplica. E talvez essa resposta que Deus tem te dado não tenha te agradado muito. Quem sabe você não tem se entristecido com as respostas que o Senhor tem dado a você quando Ele usa os seus servos aqui neste lugar, através da palavra do Senhor. Como Abacuque, queridos, nós precisamos entender a justiça de Deus. E Abacuque, nesse processo de diálogo com o Senhor, precisou entender os meios e as formas que o Senhor usa para fazer a sua vontade. O tempo é dele, a forma é dele, o jeito é dele. O que eu tenho para te dizer hoje é que, se você espera algo do Senhor em relação à tua vida, uma situação que você tem enfrentado, querido, não é do seu jeito, não é da sua forma e não é no teu tempo. Não é. O Senhor trabalha no tempo dele, na forma dele e do jeito dele. E talvez o jeito dele não te agrade muito, mas é o melhor. É o melhor, é a melhor forma, é o melhor tempo e é o tempo certo. Amém, querido? O tempo de Deus é o tempo certo para a tua vida. Então, querido, não se desespere e não faça como Abacuque em sua oração. O Senhor não está vendo? O Senhor está vendo. Só que Ele age no tempo dele, não no teu. Não no teu. O profeta, entendendo que a justiça de Deus ela viria sobre o povo, Abacuque agora precisa de enfrentar uma luta interna consigo mesmo. Eu penso em Abacuque e eu me identifico, e eu tenho certeza que você se identifica muito com ele, porque é um homem tentando servir a Deus em uma época difícil, é uma época não favorável, é uma época muito complicada, onde ele olhava para aqueles que eram para estar ao seu lado, e os que estavam ao seu lado estavam em declínio. Onde ele olhava para aqueles que precisavam estar de joelhos orando com ele, e ele olhava e via que ele estava sozinho. Vivia uma época em que ele vinha para o culto de oração e ele vinha sozinho. Em uma época em que ele vinha para a consagração, ele vinha sozinho. Uma época onde ele orava, onde ele buscava, mas ele não tinha um apoio nem daqueles que eram para estar ao seu lado. E eu tenho certeza que muitos que querem buscar ao Senhor neste lugar, que muitos que querem fazer a vontade de Deus, que muitos que querem andar segundo a vontade de Deus, muitas vezes se sentem só. Muitas vezes se sentem só. Muitas vezes se sentem esquecidos. Muitas vezes chegam a pensar que o Senhor não tem olhado para a tua situação ou o teu problema. Eu tenho certeza que muitas vozes têm dito a você: olha, isso não tem condições, isso não tem jeito, isso não tem mais solução. Essa situação que você se encontra não vai mudar.
Muitos amigos, como os amigos de Jó, fazem parte da igreja hoje. Muitos. Enquanto deveriam estar orando, enquanto deveriam estar buscando, enquanto deveriam estar crescendo, eles perdem o tempo fazendo conjecturas e apontando o dedo para os erros daqueles que querem servir ao Senhor. Abacuque enfrentou também esse problema interno. A palavra diz que a profecia de Abacuque foi cumprida. Jerusalém foi cercada pelos babilônicos. Eles tomaram a cidade, prenderam o rei Ezequias, furaram os olhos do rei. Levaram os líderes de Jerusalém, todos cativos. A promessa e a justiça do Senhor foi cumprida, assim como ele prometeu. E assim como ele cumpriu nos dias de Zedequias, o Senhor também vai cumprir no nosso tempo a sua justiça. Amém, querido? A justiça do Senhor será cumprida nesse tempo. A justiça do Senhor será cumprida na tua vida. A justiça do Senhor será cumprida no tempo correto e na hora certa. Eu não sei qual é a justiça do Senhor que você espera para a tua vida. Em que área? Mas ela virá, querido. Ela não passará. O Senhor diz que o jugo do Senhor, ele é leve. E o fardo, suave. Não existe nada que nós não possamos suportar que venha do Senhor. E quando a justiça do Senhor vier sobre nós, nós suportaremos essa justiça. Amém, queridos? Amém, queridos? De cabeça erguida. De cabeça erguida. Quando a justiça veio e se cumpriu na vida do povo, Abacuque, ainda em sua oração no capítulo 3, escrevendo como se fosse um poema. No capítulo 2, versículo 4, acompanhe comigo. As palavras de Abacuque marcaram o seu tempo, marcaram épocas como ele orou. Nós lemos no início a oração de Abacuque, ele pedindo para o Senhor, para que marcasse os anos, para que a obra do Senhor estivesse em meio aos anos, e para que no meio dos anos a sua palavra fosse conhecida, e ela se tornou conhecida. No capítulo 2, versículo 4, Abacuque ele escreve uma declaração que inspirou o apóstolo Paulo a escrever depois as cartas aos Romanos e a Gálatas, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Pelo que nós viveremos, querido? Pelo que temos? Pelo que conseguimos? Pelo que lutamos para obter? Pelo que suamos para comprar? Pelas coisas que construímos? Pelo meu esforço, pelo meu suor? É por isso que viveremos? Abacuque olha para trás e diz: olha, não é pelas minhas forças, não é pela minha vontade, não é pelo que eu tenho, não é pela igreja de hoje, não é pela situação que o povo vive hoje, não é pela corrupção instalada, não é pela defraudação, não é pela violência, não é pela iniquidade, não é pelas respostas favoráveis do Senhor, mas o justo viverá pela fé. Somente pela fé, querido. É somente pela fé que enfrentamos épocas, é somente pela fé que enfrentamos nossos medos, é somente pela fé que nós enfrentamos a frieza e a mornidão de muitos, entendendo que o melhor de Deus virá com a sua justiça. Abacuque precisou entender isso, queridos. Ele entendeu, e entendeu de forma tão bonita, que, como eu disse a vocês, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, repete essa mesma frase, dizendo: o justo viverá pela fé. O justo viverá e continuará vivendo em meio aos anos pela fé. Eu acho muito bonito o versículo que nós lemos no início. Ó Senhor, a tua obra
no meio dos anos. Não é no início do tempo. Não é no final do tempo. É no meio dos anos. É em todo o tempo. É em toda hora. É em toda época. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, é uma palavra para hoje, querido. É uma promessa de Deus para hoje. É uma oração que tem que ser feita hoje. Aviva, Senhor, esse tempo, o agora. Ensina-nos a entender que o justo viverá pela fé. E somente pela fé, Senhor. Nós precisamos entender, cara. Precisamos entender e precisamos viver. Abacuque precisou começar a viver essa verdade. Abacuque escreveu ainda, nos últimos versos do capítulo 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Essa é a esperança do profeta. Para o seu tempo, um tempo de caos, um tempo de crise, um tempo de frieza espiritual. Essa é a oração do profeta. Ainda que tudo esteja contrário, ainda que tudo seja contra, ainda que todos estejam contra, a minha força será o Senhor. A minha força é o Senhor. A sua força é o Senhor, querido? Mesmo que tudo esteja contrário? Mesmo que o problema pareça grande demais na tua casa? Mesmo que a crise pareça grande demais no teu negócio? Mesmo que a libertação do seu esposo, da sua esposa pareça algo impossível de acontecer? Ainda assim, Deus, Ele é a minha força. Deus, Ele é a minha força. Ainda que teu filho, você não sabe nem onde esteja drogado, vivendo no meio das ruas. Ainda assim, Deus é a minha força. Queridos, nós precisamos resgatar essa vontade e esse sentimento de Abacuque em nossos corações, querido. Nós precisamos de pessoas que façam mais orações como essa. Viver pela fé é a decisão de viver não firmado no que se vê, mas no que cremos. Ele termina dizendo que o Senhor é soberano e fará com que seus pés sejam como os pés da corça. A corça é como um antílope, como um cervo. Ele vive nas montanhas, nas terras rochosas, nos declives. E por mais que ele viva nos declives, nas terras rochosas e nos terrenos que não são planos, ele foi criado para viver assim. Ele vive saltando, a corça ela vive saltando. E apesar dos terrenos rochosos, das pedras, dos pedregulhos, apesar dos declives das montanhas, ela não tropeça. Ela não tropeça. Ela não tropeça. Dizem que ela tem um olfato muito forte quando ela está à busca de águas. Ela sobe as montanhas em busca das fontes. Abacuque está dizendo: olha, o Senhor me fará ter pés como os da corça, que me fará sobrepujar os terrenos tortuosos, os terrenos difíceis, rochosos, a terra árida, o cascalho, aquilo que não é favorável para se andar, mas o Senhor me fará nesse terreno procurar os lugares altos. E sabe por que os lugares altos, querido? Porque enquanto Abacuque vinha o declínio do seu povo, enquanto Abacuque olhava, e o que ele vinha era iniquidade, era destruição, era morte, era iniquidade. A única coisa que vinha ao seu coração era a ausência de Deus. E o profeta entendeu que a justiça de Deus vindo e que o justo viverá pela fé, ele precisava não mais olhar com esses olhos, mas ele precisava de lugares altos para enxergar lá de cima, não a iniquidade,
Não o problema, não a tempestade, mas aquilo que o Senhor faria. Nós, assim como Abacuque, precisamos pedir ao Senhor que os nossos pés nos levem a lugares altos, querido. Para que você não veja e não foque no problema, na situação, no caos, na crise. Mas que você suba e veja aquilo que o Senhor vai fazer no meio desse caos. Era isso que o profeta diz: eu não quero mais ver o caos. Eu quero estar em lugares altos. Eu quero procurar lugares mais altos, porque eu quero ver a situação aí de cima. Eu não quero estar por baixo. A mornidão chegou, a frieza chegou. Os irmãos não querem orar, os irmãos não querem buscar. Queridos, que os seus olhos não vejam mais isso, mas que o Senhor te leve para lugares altos. Que você veja o agir de Deus e o milagre de Deus na tua vida. A crise no casamento, não foque na crise, querido. Peça ao Senhor que te leve para lugares altos, para ver aquilo que Ele pode fazer. Não aquilo que você está enxergando com os teus olhos, não. O justo viverá pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que tocamos, não pelo que conseguimos, não pelo que podemos fazer, mas pela fé. Viver pela fé, queridos. É interessante que quando nós estamos com muita sede, e mesmo tendo conhecimento de que a água pode matar a minha sede, esse conhecimento não me alivia. Eu sei que a água pode matar minha sede, eu estou com muita sede, eu sei que se eu tomar um copo de água, eu vou saciar o meu corpo. Mas esse conhecimento, essas informações, elas não matam a minha sede. Eu só vou matar minha sede se eu for lá e beber a água. Assim é com o Senhor. Eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. Mas essa informação, ela não muda nada na tua vida. Se você não provar do Senhor, se o Senhor não viver na tua vida, se o Senhor não entrar na tua vida, se você não tiver intimidade com o Senhor, se você não abrir a porta e deixar que Ele entre e transforme a tua vida, as informações não vão te tirar da situação que você está. É o agir de Deus, é o poder de Deus, é a mão de Deus. O justo viverá pela fé. É tempo de tomar da água, querido. Não é tempo de saber que a água mata a sua sede, não. Muitos aqui sabem que a água mata a tua sede. O Senhor quer que você não tenha apenas essa informação, mas que você beba da água que Ele está te dando. Beba da água que vai matar a tua sede, que nunca mais você vai terá. Como ele prometeu para aquela mulher. Beba dessa água e você nunca mais terá sede. Não fique apenas com a informação. Não conheça a Deus apenas de informação. Não conheça a Deus apenas da pregação do domingo. Não conheça a Deus por aquilo que as pessoas dizem que Ele é. Tenha experiência com Deus, tenha vivência com Deus. Deixe que Deus entre na tua vida e te transforme, meu querido. Informações não salvam. Informações não salvam. O que salva é Cristo em mim. É Cristo vivendo em mim. É eu morrendo para mim mesmo. E o Senhor nascendo em mim. E aí fluirão dentro de mim rios de água viva. Rios de água viva surgirão do meu interior. Você tem sido alguém da onde tem surgido rios de água viva? Você tem sido um Abacuque da tua geração? Você entendeu que o justo pode viver apenas pela fé? Você entendeu que o Senhor é que pode fazer os teus pés como os da corça? É preciso entender, querido. É preciso entender. É preciso viver. De manhã no final do workshop foi falado, olha, tudo que vocês aprenderam aqui é preciso treinar. É preciso repassar. É preciso dia a dia. É preciso pensar nisso. É preciso meditar nisso. É preciso pensar assim. Eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar a minha força de vontade. Eu preciso exercitar que todos os dias eu vou vencer. É preciso dizer. Na vida espiritual não é diferente, querido. É preciso comer. É preciso comer. É preciso falar com Deus. É preciso ter intimidade com Ele. Porque senão a roda da vida também não anda aqui, meu querido. Não anda. Não anda. Não anda. É constante. É rio fluindo, é água lavando, é água limpando, tirando o que não presta, arrancando a bagaceira. É o sabugo que tem que ser jogado fora.
E o Senhor levanta homens e profetas nesse dia para dizerem: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O Senhor tem levantado neste lugar profeta, e a palavra dele tem sido a mesma. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Tiramos lições desse livro. É preciso clamar por um avivamento. Avivamento, o que é avivamento, querido? É batismo com o Espírito Santo, é falar em línguas, é pular, é rodopiar, é subir pelas paredes e sair correndo no meio das paredes? Não. O que é avivamento? O que é o avivamento que o Abacuque está falando? Senhor, aviva a tua igreja aqui. Avivamento é disposição, é renovação de mente. A igreja avivada, ela cria crentes avivados. Seus membros tornam-se ativos, buscam ao Senhor, deixam de ser simples admiradores, espectadores de culto. Aqueles que são avivados para o Senhor deixam de ser ouvintes e passam a ser realizadores. Você quer ser um realizador, querido? Você quer se tornar alguém avivado, alguém que faz a obra do Senhor, alguém que é ativo, alguém que é proativo, alguém que não espera, alguém que vê a necessidade, alguém que vai lá. Não é alguém que manda alguém ir, não é alguém que ora para alguém ir, é alguém que vai. Isso é avivamento. Avivamento é orar com profundidade, é orar crendo, é orar buscando com sinceridade, é orar com certeza de que nós estamos falando com o Rei dos Reis, querido. Avivamento é orar e ter certeza de quem você está falando na oração, querido. Fica difícil falar de avivamento quando existem pessoas na igreja que quando a gente pede para orar, meu irmão, é como se fosse, olha, querido, aí, meu irmão, você está me chamando para a luta terrível. Orar, meu irmão, me chama para orar não, meu irmão. Mas, querido, por que não? Por que não, querido? Orar é falar com Deus. Você não fala com Deus? Você não pratica isso? Vivemos em uma época que quando chamamos alguém para dar um testemunho sobre algo que Deus está fazendo, é a mesma coisa de dizer, olha, tem um cobrador aí na porta te esperando. Nos amedronta, nos dá repúdio. Não, querido, não me chama para dar testemunho, não. É tempo de falar, é tempo de proclamar, é tempo de dizer o que o Senhor tem feito por nós. É tempo de dizer, o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós não somos o povo de Deus, querido. Ou o que nós estamos fazendo aqui? Não viemos louvar, não viemos nos alegrar, não viemos apresentar ao Senhor a gratidão dos nossos corações por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Proclamar. Avivamento é tempo de buscar os meios da graça. A Bíblia diz que, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia diz que cada grande evento foi antecedido e marcado por arrependimento, confissão, quebrantamento espiritual e humildade junto a Deus. Você quer que Deus faça grandes coisas na tua vida? Então existem passos, querido. Existem passos para que o Senhor faça grandes coisas. Arrependimento é um deles. Confissão é um deles. Quebrantamento é um deles. Espírito de humildade é um deles. Aí o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Grandes coisas na tua vida. Se você quer que o Senhor faça grandes coisas na tua vida, faça grandes coisas por Ele. E o melhor que você pode fazer é submeter a Ele. Amém? É tempo de valorizar a palavra de Deus, é tempo da palavra ser eficiente, é tempo da palavra vir como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha, como diz Jeremias no capítulo 23 e 29. A palavra ela tem que vir com fogo, ela tem que esmiuçar a nossa vida, ela tem que quebrar. Aquilo precisa ser quebrado dentro de nós, querido. É só assim que há agir de Deus, é só assim que há renovação, é só assim que Deus ele vai usar a tua vida, querido. Quando Ele quebrar, aquilo precisa ser quebrado dentro de você. Abacuque foi quebrado e ele entendeu
a mão de Deus o quebrando e dizendo: você tem que viver pela fé, Abacuque. Não é pelo que você está vendo, não. Esquece o que você está vendo. O que eu vou fazer é maior do que tudo isso. O que eu vou fazer é maior que tudo isso. É tempo de louvar ao Senhor no Espírito. É tempo de o louvor ser ministrado com unção e testemunho de vida, para que a glória de Deus se manifeste neste lugar, querido. É tempo de buscar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se não houver temor, nós perderemos nas noções e dos valores espirituais. Tenho falado isso com jovens na quinta. Precisamos temer ao Senhor. A oração de Abacuque começa: ouvir, Senhor, a tua voz, e o quê? Temer. Mas quantos têm ouvido a voz do Senhor e não têm mais temido? Quantos? Ouvem a voz de Deus, mas não temem. É preciso estarmos com o coração como Abacuque, dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, e olha, a sua voz me fez temer, me fez temer. Nós precisamos voltar a temer neste lugar a voz do Senhor. Amém, queridos? É tempo de buscar resultados nesse temor ao Senhor. O que Deus fez ontem, pode fazer hoje. Amém, queridos? Amém, queridos? Deixemos o Senhor ficar no controle da nossa igreja e da nossa vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Ouve, ó Senhor, a tua palavra. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu quero que você leia esse versículo e você diga: aviva, ó Senhor, a minha vida. Pode botar o versículo para nós aqui no data show? Abacuque 3:2. Vamos ler? Coloque o teu nome aí no lugar da obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém, querido? Que essa oração se cumpra na tua vida e na vida dessa igreja, querido. Te convido a fechar os teus olhos. Nós orarmos sobre essa palavra. Nessa palavra nós não queremos ser o povo de Judá. Nessa palavra nós não queremos ser o Império Babilônico. Nessa palavra nós não queremos ser esses personagens diretos, mas nós queremos ser um homem que se levanta no meio do caos e que tem a palavra do Senhor como fonte, como resposta, que tem a fé como o calçado dos seus pés, como sustento das suas pernas, das suas forças. Que nós sejamos esses justos que vivem pela fé. Que você seja esse justo, querido, que em meio a desânimo, em meio à frieza, em meio a resultados negativos, em meio a lutas que parecem incansáveis e não terem fim, que você tenha a voz do Senhor no teu coração dizendo: você vai viver pela fé. Que o teu coração seja reavivado no Senhor, querido. Que você seja alguém que trema e tema quando ouvir a voz do Senhor, assim como Abacuque. Peça isso ao Senhor neste momento, querido. Senhor, nós te bendizemos. Ô Senhor, assim como o profeta, Senhor, buscou a Ti, Senhor, em um tempo de caos, em um tempo, Senhor, onde tudo parecia contrário, onde não era o melhor momento, onde parecia não ser a hora certa, mas, Senhor, que ele se levantou, Senhor, com a autoridade dada por Ti, Senhor, entendendo que a Sua justiça jamais falha, Senhor, entendendo que somente pela fé é que viveremos neste mundo, Senhor, caótico, Senhor, é que enfrentaremos e venceremos olhando, Senhor, com cabeça erguida, assim como a corça buscando lugares altos, Senhor, sendo guiados pela Tua palavra, e somente a Tua palavra é a verdade, Senhor.
não o que achamos, não o que as pessoas dizem, não o que tem sido pregado muitas vezes por aí, Senhor, não o que o dinheiro pode comprar, não, Senhor, não aquilo que nós podemos conquistar com nossos esforços ou com o nosso suor, mas aquilo que vem de Ti, Senhor, aquilo que é proveniente de um coração quebrantado e contrito, Senhor, aquilo que vem como fruto de arrependimento nosso. É isso que nós queremos viver, Senhor. Queremos viver para a Tua glória, queremos viver para fazer a Tua vontade, Senhor. Que a mornidão seja algo que passe longe deste lugar, Senhor, longe de nossas vidas, longe da nossa casa, Senhor, longe, Senhor, longe de nós. Que diante de nós exista sempre, Senhor, o Teu Espírito nos avivando, Senhor, nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa. Que o Teu Espírito seja o nosso sustentador, Senhor, nosso ajudador, aquele que venha nos ajudar a compreender que o Teu tempo, que a Tua hora, que o Teu jeito é o melhor, Senhor. Sobre a Tua igreja, Senhor, eu faço essa oração como Teu servo, Senhor. Aviva, Senhor, esta igreja. Levanta crentes avivados neste lugar, crentes ativos, crentes que realizam, Senhor. Crentes que não têm tempo, Senhor, para falar um dos outros. Crentes que não têm tempo para queixar-se, Senhor, das lutas da vida. Mas crentes, ó Pai, que estão tão ocupados, entretidos com a Tua obra, Senhor, que não tem tempo mais para olhar as coisas, ó Pai, de baixo. Somente as de cima, Senhor. Somente os lugares altos, Senhor. Jovens avivados, mulheres avivadas, homens avivados, casais avivados, crianças avivadas, neste lugar, nesse tempo, Senhor, em que a Tua palavra precisa ser proclamada. Levanta-nos neste lugar, Senhor, como uma igreja viva e reavivada, Pai. Realiza a Tua obra no meio dessa igreja, e que a Tua obra neste lugar seja conhecida dia após dia, Senhor. Que aqueles que entrarem por essas portas conheçam a Tua obra neste lugar. Que na nossa casa, Senhor, a Tua obra seja conhecida através das nossas vidas. Que nos empregos dos meus irmãos, lá aqueles que estão, conheçam a Tua obra através da vida de cada um deles, ó Pai. Cumpre em nós a Tua palavra, Senhor, e renova-nos em nome de Jesus.